Oi, gente! Eu sou a Mayla Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. E hoje o papo é sobre aquelas mudanças que ninguém pediu, mas elas vieram. As mudanças do corpo, as mudanças da mente. Ai, e a gente tentando acompanhar. Hoje o papo vai ser incrível, que é pedagoga, violinista e profissional de educação física, mãe, Ariane Paiva. E também ela, que é quase 30, também é violinista, nutricionista e tem pós em nutrição hospitalar HC, FMUSP e professora de ciências e biologia, Ellen Helena. Oi, menina! Oi, Mayla. Vocês estão bem hoje? Olha, Tô até que bem, tô. graças a Deus. Muito feliz de estar aqui, viu? É uma honra, né, estar aqui nessa empreitada aí da Mayla. Para o nosso papo. E já para começar bem aqui, como é que foi, meninas? A Ellen, né, tá aí chegando aos 30 anos, mas eu e a Ari já passamos, somos pós mesmo, 30, né? 30 a mais. E como que é para vocês, tanto na vida de vocês, né, pessoalmente, como também nos atendimentos de vocês, porque vocês também são profissionais, né, da área da saúde. Como é que é encarar as mudanças do nosso corpo, as mudanças do nosso rosto? Como é que foi para vocês começar a perceber algumas diferenças nas nossas mobilidades, por exemplo? Como é que foi para vocês encarar essas transformações? Bom, Mailinha, vamos lá, né? Digamos que a gente já não é... A Ellen tá aí para humilhar a gente, que ela é quase 30, e a gente já tá no... Eu já tô no quase 40, né? Fazer o quê? A minha questão de corpo, dessas mudanças de corpo, foi muito doido, porque para mim foi, assim, foi de um dia para noite, né? Eu, com 23 anos, me engravidei. Então, assim, eu tava no ápice da jovialidade, né? Nos meus 20 e poucos anos. E aí eu engravidei, foi planejado, ok? E aí começaram as mudanças durante a gestação, que até ali são mudanças esperadas, né? A gente vai curtindo aquela coisa, a barriga cresce, você ganha peso, o peito fica imenso. Não que o meu já não fosse, mas né, tem tudo isso. E aí, quando você ganha o neném, você tem aquela expectativa, porque assim, a gente vê nas mídias, em tudo, o pessoal passa pra gente uma ideia do corpo pós-gestação que não é o real, né? Então, quando você vê e quando você olha no espelho 2, 3 dias depois que você saiu do hospital, você tem um susto muito grande, porque você se dá, você dá de cara com um corpo que, assim, é completamente diferente do seu e que funciona totalmente diferente do seu. E isso antes dos 30, né? Então, assim, Sim. eu levei um bom tempo para entender o que meu corpo tinha se transformado. Você vê sua barriga, você vê seu bumbum já não é mais o mesmo, nada é mais o mesmo, né? E fazer, até segurar xixi não é mais o mesmo. Então assim, é um negócio muito doido, é fora do comum. Mas depois que passou todo esse período que levaram vários anos aí para eu entender o que estava acontecendo com o meu corpo, eu até que aceitei. Mas aí você faz 30. E assim, eu brinco, eu falo assim que foi exatamente 1 segundo depois que o relógio virou, quando eu fiz 30 anos, eu já percebi uma dificuldade até para levantar da cama. Eu senti assim que era mais difícil, doía mais. Eu sentia uma vez que eu me olhei no espelho e eu vi uma dobrinha no meu olho. Aí eu falei, cara, que é isso? Eu tô com ruga. Exatamente. Que Foi inferno. muito difícil. E você, Ellen, como é que foi? Nós vamos depois falar mais, explanar mais sobre isso que você falou, trouxe coisas boas. E você, Ellen? Bom, como a Mayla já disse, eu tenho quase 30, então Maravilhosa. não são tão perceptíveis ainda as mudanças, né? Já vejo, sim, algumas linhas de expressão começando a surgir, né?
porque, gente, só um adendo, a Ellen é extremamente sorridente, alegre. Então, pessoas que riem muito, infelizmente, acredita que acontece muitas rugas com pessoas que dão muitas risadas, pessoas felizes. Sim, e é por uma ótima causa, né? Um excelente É motivo. por uma Tá tudo bem. excelente. Mas continua, amiga. Mas eu sou muito expressiva, como a Maila já disse, né? Então, assim, sobrancelha, sempre lá em cima. Então, a gente começa a perceber já algumas linhas de expressão aqui também. Enfim, e principalmente a questão, conforme as responsabilidades elas vão acontecendo na nossa vida, conforme a idade vai se avançando, aquela coisa de dormir um pouco menos do que era o habitual antes, né? Já não é aquela vida de princesinha mais, né? De ter as 8 a 10 horas de sono, tranquilamente. Então, acontece, né? De repente, dependendo do trabalho que se exerce no momento, você precisa ter uma rotina de sono menor do que se tinha antes. Então, as olheiras, elas vão aparecer, e aí se incomoda um pouco, mexe um pouco na autoestima, enfim. Então, assim, comigo são essas pequenas mudanças mais em relação a rosto, eu diria. Mesmo eu não tendo 30 ainda completo, estando beirando ali, mas eu já vejo. Mas, assim, eu posso dar aqui exemplos das minhas pacientes, né? Atendo público Sim. majoritariamente feminino. Então, assim, mudanças, né? Então, principalmente mães. Então, como é o caso da Ariane, que ela nos trouxe aqui, mudanças no corpo devido às gestações. Muitas vezes é mais de uma gestação. Ou alguma questão patológica mesmo, alguma doença que acaba favorecendo ali um ganho de peso expressivo da pessoa, enfim. Então, tudo isso acaba trazendo aí uma frustração muito grande, um nível de comparação muito grande também com as pessoas ao redor, ali, né, com as mulheres do trabalho, com as mulheres da academia, da vizinhança. Então, elas chegam no consultório com esse peso, né, de, eu tô insatisfeita com o meu corpo, depois que eu tive filhos, enfim. Então, o que eu tenho que fazer, né? Tentar trazer o olhar delas para a realidade atual, os pezinhos no chão, né? De, olha, agora você é mãe, agora você tem uma doença, né? Que favoreceu isso. Vamos trabalhar com a realidade. Então, né? Talvez você não consiga consiga voltar ao peso de antes da gestação, porque é inviável, né? Talvez não seja algo ali muito saudável ter uma Sim. mudança tão extrema assim. Mas vamos trabalhar com a realidade? O que seria um peso saudável para você alcançar? Então, eu vejo que com essa conscientização, essa conversa mesmo, aberta, a gente consegue ali reduzir um pouco esse impacto, né? Das consequências que o tempo nos traz, que as condições nos traz. Sim. E vocês sabem que vocês foram comentando aí e foram aí me abrindo bastante coisa aqui, né? E o principal vilão de toda essa percepção das nossas pequenas ou grandes mudanças é com certeza o espelho, né? E a gente às vezes, eu, né? Estou já 30 a mais, e eu sempre fui uma pessoa extremamente magra. Eu sempre tive muita facilidade de perder peso, por exemplo, né? Ai, que ódio de você, Maila. Pera que tá acabando, pera que não tá assim, não. O ódio já vai passar já, vai começar a vir uma pena. Não, e aí, eu sempre fui uma pessoa que podia comer qualquer coisa, e pessoas que têm a minha condição, assim, o meu estilo físico, vão entender. Eu comia mesmo, eu não tinha essa coisa de, eu tenho que ser mais regrado. Eu comia, eu continuava ali, fiquei por muito tempo sem passar dos 50 quilos. Então, assim, a partir do momento, eu não digo nem os 30, tá? Quando eu fui chegando ali nos 28, 29 anos, eu já fui sentindo um ganho de peso localizado em lugares, e isso já foi me incomodando. Eu olhava no espelho e falava, meu Deus. E assim, e antes, por exemplo, às vezes acontecia de ter lá um estômago estufado, você acabar comendo mais num período, né, principalmente das férias e tal, e aí rapidamente eu voltava. Aí depois você vai percebendo que, pô, eita, como assim? Não tá voltando? O que tá? E assim, eu ouvia de muitas pessoas, aproveita enquanto você consegue. E assim, a gente fica. E a gente fica meio assim, ai, recalcada. Mas é verdade, aproveita enquanto você
obrigado, gente, porque é a maior verdade de todas. Principalmente quem sempre foi magrinho e conseguia, né? Eu com 20 e poucos, 23, eu era uma draga. Eu comia, mas eu não engordava. Eu sou uma pessoa, tinha esse físico. Facilmente eu voltava ao meu peso e tal. E aí depois, não consegui voltar com facilidade. Ter que pensar na alimentação e agora. Eu passei por uma nutricionista também, porque você vai ficando meio neurótica mesmo, porque parece que a sua mente, eu tô tão jovem, e aí de repente o seu corpo não tá te acompanhando mais. E isso é um choque, né? É uma coisa assim, tipo, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Aí eu sempre frequentei a academia também, né? Desde os meus 20 e poucos anos, assim, 24 eu comecei a fazer e me mantive fazendo exercícios físicos e indo à academia. E sempre colocava uma modalidade ali, ou corrida, ou natação, sempre assim, complementando. Então, eu sempre gostei dessa parte, apesar de muitas vezes eu ir muito por modinha e tal, mas acabou que isso depois foi bom. Né? Tipo, num primeiro momento não foi pensando, nossa, olha como eu sou saudável. Não foi por isso, obviamente. Foi puramente por estética e porque todo mundo tava indo. E aí depois, né, quem aí viveu nos 2010, gente, sabe muito bem como que era a pressão de ir pra academia, aqueles corpos estruturais. E eu era magrinha, então eu queria ganhar, fui pra ganhar massa mesmo e tal. E acabou sendo bom depois. E aí, conforme eu fui completando mais idade do que eu gostaria, mas, né, estamos vivos, temos que completar. Eu fui percebendo que não dava. Eu comecei a ter vários lugares localizados. Apesar de eu me manter magra em vários outros lugares, alguns lugares como barriga, culote, lugares que a gente... As costas aqui, foi tendo essas coisas, essas gorduras localizadas que, pra mim, eu fui ficando assim meio... Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Passei por uma nutricionista, que é a Isa. Ela fez pra mim um cardápio super legal. Segui por muito tempo. Depois eu fui também modificando, aprendendo a comer coisas que eu não comia pra regular regular a minha alimentação, né? O estômago e tal. O intestino. Fugiu a palavra. E, enfim, comecei a comer muito mais grãos, né? Hoje em dia eu como muito soja, como muito lentilha. E tenho realmente, durante a semana, eu tento comer muito bem, assim. Eu faço com muita salada, eu tenho prazer em fazer as minhas marmitas do jeito que eu gosto, comendo bastante legumes e tal, tendo ali as fontes de proteína. Mas ainda assim, mesmo eu sabendo que a comida é a maior, tá? E tudo isso eu faço e vou à academia de 5 a 6 vezes, 4 ao mínimo, assim, na semana que eu faço exercício físico. Mesmo assim, não é a mesma coisa mais, gente. É impossível, seria hipócrita de dizer aqui que, ai, nossa, eu perdi assim. Não, eu não perdi assim. Eu passo todos os dias da minha vida tentando ser regrada para manter um corpo legal. E quando eu preciso perder mais peso, porque eu vou lá no final do ano numa praia, eu quero deixar mais enxugada, eu preciso fazer coisas mais fortes do que só aquela vidinha minha de boa. Tenho que botar mais carga ali no exercício físico, preciso comer menos. Comer menos é uma tristeza. Isso que me pega, porque eu sempre... Como eu tinha esse histórico, eu vivi muito mais tempo da minha vida comendo o que eu queria, sem engordar tanto, sem ter grandes mudanças, ou voltando facilmente, eu tenho muito mais tempo agora, menos de vida, regrando, tendo outro tipo de cabeça. E tudo, sim, por conta também de uma imagem, mas também para eu me sentir bem, porque a imagem também tem a ver com o meu psicológico, também tem a ver com eu estar bem. E para vocês, meninas, o vilão do espelho, como foi? Qual que foi, assim, a mudança que trouxe pra vocês, assim, uma reflexão de mudanças da vida de vocês? Bom, Maila, enquanto você tava falando, né, tava vindo várias coisas aqui na cabeça, né? Sim. E aí, assim, né, além de tudo isso, eu também comecei ali depois que meu filho nasceu, eu comecei a frequentar musculação. Eu não frequentava musculação antes, eu não praticava esse tipo de exercício. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Ari, rapidinho. O filho da Ari foi meu aluno, um dos meus estudantes brilhantes, inclusive. Ele desenha, ele só não gosta muito de pintar, né? Mas ele desenha, ele arrasa, ele é artista. Não, e ele tava assim. Eu perguntei assim, qual gato que vai ficar lá comigo? Ele falou assim, não, mãe, deixa eu ficar. Eu falei, não, Pedro. Ele, mas mãe... Como assim? Eu tenho que participar, porque eu sou puxa-saco dele. Eu comecei a ir pra musculação porque eu percebi algumas coisas no meu corpo e eu não entendia muito bem.
E aí, Uhum. uma das coisas que eu percebia era a minha região do abdômen estava muito diferente. Não era só um pós-gestação comum. E aí eu descobri, assim, eu não descobri, eu fui lidando com isso, fui na academia, aí eu mostrava, eu falava, olha, eu tô com essa aparência na minha barriga, que ficava, Uhum. como se eu tivesse ainda grávida, mas murchinha, né? E aí Sim. ninguém sabia direito também, falava, faz abdominal, faz abdominal. Depois, né, que a gente só fica sabendo das coisas quando alguma famosa aparece com aquela situação, né? Acontece com alguém, É. aham. E aí, a dona Sandy, maravilhosa, representante aí, né, da nossa época, Eu ela, amo. ela apareceu dizendo que ela tinha diástase do reto abdominal. E aí eu descobri que quando a gente é muito magrinha, que eu também era muito magrinha antes da minha gestação, e aí a gente vai ganhando barriga, a gente ganha muito peso na gestação, eu parecia uma batata com os palitinhos espetados, assim, né? Com a barriga imensa. O nosso reto abdominal, ele sofre uma separação, um rompimento, né? E dependendo do nível da separação, você consegue voltar isso com fisioterapia e tal. Caso não, você tem que se submeter a métodos cirúrgicos, que também a gente vai falar sobre isso. Acabei de sair recentemente Sim. de mais uma cirurgia. Mas se você faz abdominal, você piora essa situação. Então, eu fui para academia e me tacaram abdominal. Então, a coisa piorou, enfim, né? Nossa, Por conta de entender esse meu corpo, é que eu fui para educação física, né? olha. E aí eu fui começando a entender o porquê, e aí a minha ideia toda era trabalhar com essa questão de pós-gestação, depois eu passei para a questão de idoso, depois eu quis trabalhar com criança, enfim, decorrer da faculdade a gente vai mudando as coisas que a gente tem, né? As prioridades, As né? Mas assim, prioridades. já te motivou, uma transformação do seu corpo te motivou para uma profissão? Olha isso. Exatamente. E aí, assim, eu tentava resolver tudo através do exercício físico. Eu virei a louca do exercício físico, eu fazia 1000 coisas até hoje. Então, assim, hoje eu tenho agora nem tanto por conta da cirurgia, mas hoje em dia eu tenho uma intensidade de exercício que todo mundo fala assim, mas nossa, você faz muito exercício. Só que aí eu falava assim, caramba, isso não faz muito tempo não, demorei bem tempo assim para poder entender que não era o exercício físico que ia me fazer ficar com aquele corpo, mesmo tendo estudado isso. Eu achava que, vai dar tudo certo. E o peso aumentando, peso aumentando, peso aumentando, até que eu tive que passar pelo procedimento estético, não só estético, mas né, tinha a questão da diástase e tal. E aí eu Sim. tive que mudar os meus hábitos alimentares. E aí que entra, porque a gente tem um problema muito difícil, uma dificuldade muito grande em mudar os hábitos e adquirir esses hábitos, né? Exato. Porque a gente gosta muito de comer e, nossa, comer para mim é vida, né? Eu me sinto aquele ratinho lá do Ratatouille. Toda vez que eu ponho alguma coisa na boca, eu sinto estrelas, eu vejo a cor do mundo mudar, essas coisas assim. Prazer E, instantâneo. então, a mudança de hábito e adquirir esse hábito é muito difícil, né? E a gente só consegue mudar alguma coisa em relação à parte do corpo com essas mudanças de hábitos. Porque é o 80-20, né? 80% do nosso peso é controlado pela alimentação. 20% apenas ali que está o exercício, né? Sim. E aí tem toda uma pressão. Na verdade, eu nem senti tanta pressão assim, essa pressão estética das pessoas, ou foi difícil entender de onde vinha essa pressão, porque quando a gente também sai de tudo isso, eu me vi diante de uma depressão pós-parto, né? Então aí você vê que assim a questão Uma coisa da leva a outra. estética. Nossa, assim, foi uma coisa, assim, muito louca, assim, sabe? E eu digo que eu só, sei lá, se eu já me curei dessa depressão pós-parto, né? Porque a gente imagina que a gente, é aquele período ali. Não, isso vem se arrastando e você vai lidando com tudo isso, né? E aí a parte do corpo acaba virando mente, né? Exato. E aí tudo vira uma loucura, assim. Então, eu demorei muito tempo para entender realmente tudo isso, sabe? Mas realmente, a coisa que mais me incomodou
nessa passada aí foi o ganho de peso e eu não consegui entender como que eu ia lidar com aquilo. Acho que foi Sim. a parte mais difícil, assim. Sim. E você, Ellen? Tudo aqui enquanto vocês estavam trazendo exemplos, né, pessoais, que o que se vê no espelho molda muito o que se sente, Sim. né? Então, assim, o externo, ele vai moldar o interno, aquilo que a gente sente. E também aquilo que nós temos aqui dentro vai moldar a forma como que se vê, né, diante do espelho. É muito incrível. É um ciclo vicioso, né? É aquela coisa que não Sim. tem fim. E aí, quando se vira a chavinha mesmo, num tratamento nutricional, num acompanhamento nutricional, que é muito mais fácil de lidar com essa questão de balança e tudo mais, autocontrole, né? Até mesmo para alguns pacientes, a gente indica o tratamento psicológico também, ali lado a lado, para fazer mais sentido, junto com a atividade física, com o profissional de educação física. Tem, né, toda essa equipe multi aí para melhorar os resultados. Então, eu vejo que aquilo que as mulheres sentem é moldado pelo aquilo que elas veem no espelho. Só que o que elas veem no espelho é moldado por aquilo que elas sentem. E o que sente é alimentado por quê? Muitas vezes por comparações, pelo aquilo que elas ouvem, né? Então, Exato. às vezes é o marido que fez um comentário, ela não estava se sentindo tão mal assim, mas aí o marido veio, fez um comentário e pronto. Familiar. Acabou com a autoestima. O familiar, Nossa, aquelas reuniões de família, né? Tipo, nossa, como você engordou. Gente, destrói a pessoa. Quem nunca, né? Passou por isso. Ou então, quando é o contrário, a pessoa tá lutando ali para ter um ganho de massa, para definir, e aí acontece algo, ela ficou um tempo sem ir à academia, enfim, aconteceu uma frustração, algo emocional aconteceu, e aí ela perdeu peso, isso é muito comum também. E aí a pessoa vem e fala, nossa, como você perdeu peso? Você tá doente? Né? Perdeu seus Então, músculos, inclusive, né? eu passei por uma situação, não no sentido de ganhar peso, né? Eu vim ali num peso ok, ali para os meus 20 anos, mais ou menos. E aí, eu estava num processo que eu fui criada por vó e vô, né? E aí, eu estava num processo que minha avó, ela adoeceu. Aí ela adoeceu e aí eu comecei a sentir muito, porque era como mãe para mim, né? E aí eu Sim. comecei a perder peso de uma forma muito Drástica. significativa. Realmente. Aí, então, o meu emocional fez com que o meu metabolismo ficasse diferente, enfim. Por mais que eu continuasse comendo, né? Acaba mexendo. O psicológico tem muito a ver com o nosso físico. E aí, teve um comentário de uma pessoa que falou: Nossa, como você tá magra, você tá doente? E aí eu não queria expor a minha situação. Então, aquilo mexeu comigo. Sim, com Então, certeza. assim, tanto para ganho de peso quanto para perca de peso, para a mulher isso é muito delicado ouvir um comentário desse. Né? Então, a forma com que você se vê no espelho, aí nas fotos eu comecei a me olhar diferente. Falei, nossa, realmente, eu tô magra demais. Eu tô um varapau. aliás, né, a gente precisa falar sobre isso também, né? Sobre a liberdade que as pessoas se Se dão sentem. para falar sobre o Aham. corpo do outro, né? Exato. É muito louco isso, porque que nem, teve um dia que eu tava na escola e aí eu dei um piti na escola. Aliás, né, Maila? Eu Piti amo. é uma coisa que eu quase não faço, né? Ariana nata Aham. ali, né? E aí, Exatamente. tipo, eu tinha tido um dia de cão na escola, um dia de cão, e eu cheguei em casa muito puta, assim. Desculpa, pode falar palavrão? Pode, Ah, então tá bom. pode. Aí eu cheguei em casa muito brava, muito, muito brava. Aí eu abri a porta. A minha mãe, ela vem aqui em casa pra me ajudar a cuidar do meu filho, né? E aí minha mãe Sim. tava aqui em casa, tava me ajudando. Aí eu abri a porta de casa e aí eu já falei assim: meu dia foi horroroso, eu tô muito brava. Péssimo. Falei isso. Aí a minha mãe pegou, mas o que Uhum. aconteceu? Aí eu comecei a falar, então, lá na escola, aí minha mãe parou, olhou assim, nossa filha, sua barriga tá imensa, você tá muito gorda. Mano, eu fiz um Ela não entendeu a escarcel. parte do. Ela não entendeu a parte do meu dia foi horrível, você não precisa piorar. Meu, assim, mas eu falava tanto, meu filho se escondeu de um quarto, ela não sabia o que fazer.
E aí eu peguei e falei assim, meu, você tem que direito você tem de vir falar do meu corpo? Ela, não, mas eu tô falando pro seu bem. Eu não quero que você fale isso pra mim. Tipo, aí deu uma discussão, mas acho que no final das contas, acho que ela entendeu. Gente, e eu acho que isso é uma das coisas mais graves, porque as pessoas se sentem mesmo à vontade em opinar, em falar o que elas pensam e comentar sobre o seu corpo, sobre a sua aparência, como se fosse algo sobre elas. Porque assim, gente, a gente não pode. Isso aqui. A gente não pode, não pode. Né? Tem que ficar aqui registrado. Falar sobre a aparência do outro, como se, mesmo que você tenha muita intimidade como uma mãe, por exemplo, né? Exato. E mães têm mesmo essa coisa de, é tudo pro seu bem. Mas, gente, tem coisas que a gente não fala, a gente não comenta. E, assim, existem situações e situações. Uma coisa é quando você vai ali conversar sobre isso, vai falar, e você tá aberto para isso, seu colega, sua amiga, Exato. está aberto. Mas em outras ocasiões, é uma mania. Na verdade, uma falta de respeito e uma falta de Isso. senso. Uma falta de senso que eu fico assim, primeiro tem espelho em casa. Exatamente. Segundo, que o corpo é meu, as coisas. A gente sabe o que tá passando, nós sabemos o que tá acontecendo. Eu não E entendo, muitas, gente. e muitas vezes, né, tá ali como a Ellen falou na situação dela, muitas vezes essa mudança de corpo, a perda de peso muito repentina ou o ganho de peso descontrolado, ele tá atrelado a uma situação emocional que você tá vivendo. Então, Grave, né? no momento em que a Sim. pessoa chegou para ela e falou assim, você tá muito magra e tá doente, né? E ela não queria conversar sobre aquela situação. Então, olha só quantas camadas tem nisso, né? E o quanto isso pode mexer com o psicológico da pessoa, né? Sim, claro que eu também vejo que, como o caso da mãe da Ariane, né? Claro, não teve ali nenhum tom de ofensa e tal, mas assim, a forma que ela recebeu não foi legal, né? A forma Não. que eu recebi também o comentário dessa pessoa que nem era tão ligada no meu convívio, não era tão próximo, até porque não sabia a situação. Eu entendo que talvez não foi num tom negativo, não sei. Às vezes a gente percebe Não, quando nunca né? é, Nunca é é. querendo te Mas assim, ofender. um ou outro ali, talvez a gente identifique pelo tom sarcástico e tudo mais. Só que faz uma piadinha e tudo mais. Só que essas pessoas aqui dos nossos exemplos, eu vejo que era um tom de preocupação, mas tipo, nossa, tá tudo bem, né? Nossa, você perdeu. Você tá doente? Enfim. Só que pra gente que recebe é muito delicado. E aí, o que seria aqui interessante, né? Eu estava pensando nisso. Nós usarmos um filtro na nossa mente, né? Então, conseguimos ter essa resistência. Nem sempre é fácil, não vou ser hipócrita aqui, não é fácil. Mas tentar pensar, poxa, talvez a pessoa não entendeu que isso não é interessante fazer, né? Talvez não foi a intenção dela machucar, magoar. Porém, eu posso me colocar de uma forma ali, né? Leve, mas falar, olha, prefiro não falar sobre isso, tá bom? Tá tudo bem. Eu acho que tem como a pessoa se perceber depois, até ser uma coisa pedagógica para ela. Falar, nossa, realmente, nunca mais falo disso com ninguém. Porque é uma coisa muito sensível. Para nós mulheres, é algo muito delicado, né? Então acho que é preciso ter esse filtro. Até porque, né, como a sociedade ela moldou mulheres para serem objetificadas, isso Exato. faz muito parte do nosso cotidiano, né? Esse pensamento. E assim, como eu li bastante coisa já sobre isso e vi, e beleza só é tratada como fútil porque ela é uma coisa de mulheres, tá? Porque senão ela não seria tratada como fútil. Os homens, não. Geralmente, quando a gente vê um homem que se cuida, a gente fala, olha, ele se cuida e tal. Não, nunca vem com um pejorativo. Não. Agora, quando uma mulher fala de beleza, de se cuidar, de fazer um procedimento estético invasivo, né, como a Ari passou, tal, nossa, mas sempre, e principalmente vindo de mulheres, tá? Sempre Sim. vem ali um comentário pejorativo, onde você é só isso. Eu mesma, quantas vezes eu tive que me provar antes? Só porque gosta de estar maquiadinha ou se arrumar para ir para. Quantas vezes você tem que se provar num discurso ou quando você vai falar? Porque é questão de beleza, porque, sabe? E muitas vezes também, nessas questões aí que são já colocadas, impostas, né? Que nós vamos tentando quebrar todos os dias, mas não é fácil, como vocês disseram mesmo. Mesmo quando a pessoa
É claro que existem vários tipos de pedagógico. Eu acho que tanto o jeito da Ariane com a mãe dela, quanto da Ellen, são pedagógicos, de jeitos diferentes. Então, assim, por quê, gente? Se você, a partir do momento que você faz um comentário, você está você Uma resposta. você tem uma resposta. Sim. Exatamente isso. Você está aberto a receber uma resposta. E aí, ela pode ser tanto mais tranquila de, eu não quero falar com você sobre isso agora, né, porque você, quanto também gente, aceitem, mulheres estão cansadas de ficarem dando explicações sobre o corpo delas, não é uma coisa, Exato. não é pra você, eu não preciso ficar dando explicação sobre tudo, porque eu comi mais agora, porque agora eu tô um pouco mais magra, porque eu não tô Ficar se indo justificando, né? Cansa isso. Cansativo. sobre a sua aparência. Quando eu dava aula no Oswaldo Cruz, eu sempre ia maquiada. Quando eu ia sem maquiagem, os alunos, Maila, professora, aconteceu alguma coisa? Tá doente? Tá mal? Hoje em dia, eu até peço, eu sempre vou também, que eu gosto de maquiagem, é uma coisa que eu curto fazer, só que eu também já não vou tanto, que antes eu passava delineadores coloridos e tal, e as crianças, quando eu não ia, as crianças falavam, meu Deus, a professora tá horrorosa na cabeça dela, aconteceu alguma coisa. Mas enfim, com as crianças ainda a gente aceita, tá? Os adolescentes, as crianças, mas assim, você adulto, é pedagógico de todos os jeitos. Quando a gente acontece, eu acho que um jeito de modificar também essa ideia, de vários jeitos, né, da ideia do corpo da mulher, ou de dar explicações, ou de fazer ou não, ou de você querer ou não estar bem, passar por um procedimento estético, ou se maquiar, ou que também é tratado como futilidade muitas vezes, eu acho que é uma questão de também você estar aberto a receber a resposta que você não teve coragem de perguntar. Agora que você tenha culhões para aceitar a resposta. Exato. Muitas vezes a gente pode acabar sendo seco. Eu mesma, eu não sou uma pessoa. Como sou ariana, assim como a Ariane, quando a pessoa vem com uma coisa também muito aleatória, eu também vou. E assim, às vezes muito por eu ser objetiva. Então eu vou. Acabou, não. Tô assim, que nem você que tá precisando arrumar esse cabelo. Tipo assim, às vezes eu vou ser reativa também. E assim, aí acontece que a gente tenta ser zen e maravilhosa como ela, e a Ellen é assim mesmo na vida, tá, gente? Então, eu tava aqui observando, eu falei, nossa, gente, coitada da Ellen, tá aqui no meio de duas arianas, e ela ali toda lady. Ela é uma consciência em pessoa. Podemos falar assim também, mas quando você faz esse tipo de pergunta, querido ou querida, você está aberto a ter vários tipos pedagógicos de aprender. Ou aprende na dor, né? Exatamente, no amor aí, numa Pacífico. E aí, meninas, continuando aqui nosso papo, qual que foi a maior surpresa de vocês, fisicamente ainda? Daqui a pouco nós vamos falar sobre mente também, mas fisicamente, qual que foi a maior surpresa pra vocês? Ou alguma coisa que assustou vocês de mudança, assim, da vida adulta? Era muito tranquilo uma coisa pra mim. Olha, hoje, eu sinto muitas dores em vários lugares. Isso pra mim foi uma surpresa. Se eu fico muito tempo com o ombro assim, começa a doer, tenho tendinite, são várias dorzinhas que, como a Ariane falou, mesmas coisas, lugares que eu nem sentia. Eu ouvia muitas pessoas falando assim, travei a coluna, eu nem sabia o que era isso, eu não tinha nem nada. Gente, eu juro, eu não tinha nem a menor noção do que era isso. Um belo dia eu levantei, acho que devia ter feito outras coisas, né, que forçaram ali. Eu levantei assim, pisei no chão, eu senti aquela coisa, parecia um choque. Tipo assim, aí meu Deus, e eu ia mexer assim, gente, eu juro pra vocês. Que situação. Ali eu falei assim, gente, como eu tô velha. Que situação louca. Ó, assim, pra mim é um pouco complicado essa parte da dor, porque eu tenho uma relação estranha com a dor. Eu tô sempre roxa por conta do karatê, tô sempre. Tenho trocentas lesões, né? Eu tenho tendinite por conta da época do violino. Eu tenho um ombro que zoou por conta de um aluno que pulou em cima de mim e saiu do lugar. Aí tem o meu tornozelo que eu virei correndo uma São Silvestre e karatê. Então, assim, não é uma coisa muito normal, assim, né? Mas eu acho que a coisa que mais me assustou é que, por exemplo, o meu cabelo não crescia como antes. O meu cabelo, ele crescia igual grama depois da chuva, sabe? Então ele crescia muito, 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 muito. E depois disso, um pouco antes, na verdade, toda a situação de estresse que eu passava, eu sentia isso refletido no meu cabelo.
Então, por exemplo, eu tinha passado por uma situação de assalto com uns 28, 29 anos, eu não lembro exatamente. E o meu cabelo, ele estagnou naquele momento, assim. Eu percebi que tufos do meu cabelo desapareceram, assim, tinha buracos, e o meu cabelo não crescia mais. Aí depois ele voltou, né, cresceu onde estava falhando, tal, até por conta da situação. Mas o meu cabelo começou a demorar muito para crescer. Então, eu tive que pensar muitas vezes em cortar, porque para mim era assim: eu tô com vontade de cortar cabelo. Aí eu cortava bem curtinho. Aí daqui a pouco crescia o cabelo, aí depois cortava curtinho de novo. E agora, assim, por exemplo, meu cabelo cresceu, mas para ele crescer tudo isso, eu tô quase 2 anos, assim, sem aparar mais o cabelo do jeito que eu fazia antes, né? Eu faço só os cortes de manutenção. Então, e isso é muito importante, porque é tudo questão hormonal, né? A gente muda, e mulher é puro hormônio, né? A mulher foi feita para ganhar mais gorduras em determinados lugares. A mulher foi feita para ter toda essa enxurrada de hormônios que mudam a nossa vida, a nossa mente, nosso corpo. E aí eu senti muito no cabelo. Cabelo branco, nem tanto, porque eu já tinha cabelo branco desde os 18. Você comentou mesmo. Mas, absurdo, né? Mas Absurdo. A questão do crescimento do cabelo, para mim, acho que foi uma coisa muito chocante. Um susto, né? E você, Linzinha? Olha, Nossa, aqui. recentemente eu tô procurando aqui alguma coisa que tem acontecido, né? Mas Ai, que ódio dela! A gente tá com inveja, a gente é invejosa. Mas eu me recordei aqui que eu acho que tem aí uns 2 anos, mais ou menos, que eu comecei a ter uma questão com tornozelo inflamado, sabe? Coisas assim. E aí eu não sei, é um desvio, alguma coisa desse tipo. Eu tive que fazer fisioterapia, aí eu fui no ortopedista, e era uma dor, assim, uma dor. E aí ele falou assim: olha, o ideal seria você usar tênis ortopédico, ou aquele tênis que tem. Aí eu, nossa, idosa, né? Tênis que tem umas molas. Aqueles tênis que tem. Aqueles tênis que tem umas molas também, que seria adequado evitar sapatilha, evitar rasteirinha, essas coisas, né? Porque o impacto seria maior ali. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, né? Todo esse cuidado que geralmente uma idosa tem. Aí lá vai eu na loja de sapato, né? A moça, oi, pois não. Aí eu estou procurando tênis ortopédico com essa minha carinha de jovem. E aí, no período que eu trabalhei algum tempo aí como professora, então muito tempo em pé, né? E sobe escada e desce escada, e corredores imensos das escolas. E aí eu comecei a fazer do tênis ortopédico meu melhor amigo ali, da companhia diária. Então é isso, gente. Às vezes nem sempre precisa chegar nos 30 para acontecer essas coisas. Aí é aceitação, né? O que eu vejo que é legal é o quê? Ok, queria? Não. Só que eu vejo o quanto que aliviou a minha dor. Só que assim, os modelos são os mais legais? Não. Porém, eu tentava procurar dentro dos modelos que tinham disponíveis a cor que mais me agradava, o modelo que não parecesse tanto assim, aquela coisa, né? Nada contra a voz, até porque eu amava minha voz, assim, os sapatinhos dela, coisinha de, né? Nada contra, mas assim, pro meu estilo, né? O meu estilo, meu jeito de ser, enfim, não combinava muito, mas aí tentar ver, um modelo que menos me incomode, uma cor que mais favoreça ali os meus looks. Então, gente, é fazer do limão uma limonada, aceitação. Muitas vezes é isso, aceitação, né? E fazer o melhor que se pode com as condições que se tem, visando ali o favorecimento que eu iria ter. E realmente eu tive. Eu poderia muito bem ser rebelde e falar, não, eu não vou usar isso. Eu vou usar meus tênis normais, né? Só que eu iria me prejudicar. Então, compensa, né? Colocar na balança, vale a pena? Por conta de uma questão estética? Por conta de uma questão do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar? Teve até um caso que eu vivi, não na última escola agora que eu lecionei, que eu era colega da Mayla, né, nessa última escola, não foi lá, foi uma outra. Que uma aluna me falou assim... Não, na verdade ela não me falou, ela falou para um colega e eu ouvi, aluna de 7º ano. E professor não é bobo, né? A gente consegue captar várias coisas que tá acontecendo, vários comentários. Os alunos devem falar assim, nossa, professora,
como seu ouvido tá bom? Eu falava, meu ouvido é ótimo. É só o meu zelo que tá ruim, meu querido. Exatamente. E aí a menina falou assim pro colega, né? Olha, o tênis da professora parece sapato de açougueiro. Gente, aliás, 7º ano, eles são muito cruéis, né? Eles não têm filtro, eles não têm filtro. Tudo bem, eu Eles perdoo são porque muito cruéis. são novinhos, tudo mais. Só que aí eu dei uma lição de moral nela. Eu chamei, não quis expor. Aí eu falei, vem cá. Aí ela não sabia por que eu tava chamando, né? Meu ouvido é muito bom em sala de aula. Aí, aí eu falei, fulana, deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre a gente pode falar o que a gente pensa. Porque pode machucar o outro, pode magoar. A professora, aí eu fui me expor pra ela, mas com um tom educativo, de novo, pedagógico. Pra ela sim, Sim. valia a pena. Porque eu queria ensinar ela a Sim. dar informação. E eu sou a educadora ali, né? Não só da matéria, mas de vida Você também. é né? adulta, né? Você é adulta. E aí eu falei, olha, a professora tem um probleminha. E aí o médico pediu pra eu usar um sapato assim, assim, assim. Eu não gosto de usar, mas eu preciso e me faz bem. Então, assim, como você não sabe a história do outro, não fale. Porque você pode Exato. machucar o outro, tá bom? Não faz. Ah, nossa, professora, desculpa. Então, assim, eu vi que teve um impacto que ensinou, né? Sim. Se eu não fizesse esse diálogo com ela, talvez lá na frente ela faria algum pior com alguma outra pessoa, Piores. sobre o corpo de alguém também. Claro que eu não me afetei, imagina. Mas, assim, eu sou adulta da relação ali, né? Mas era Exato. necessário trazer pra ela esse ensinamento. Então, é isso. Eu acho que é a questão da aceitação. Claro que não é bonito. Claro que os alunos vão reparar. É claro que os alunos vão falar que essa parte é açougueira. Mas, assim, é pensar. É pro meu bem. Então, eu vou usar, né? É fazer do limão uma limonada. Aceitação. Sim. Achei legal que você falou sobre a questão do modelo do sapato, né? Que nem sempre você tem aquilo. E a gente começa a sofrer com essas questões ao decorrer da vida. Na verdade, assim, quando eu sempre tive um problema no questão de seios, né? Eu sempre tive seios muito grandes. E eu, com 14 anos, eu tinha o peito maior do que, sei lá, não conhecia ninguém que tivesse um peito tão grande quanto o meu. Aí... E aí, quando você cresce, aí a gente, né, começa a usar sutiã, essas coisas. E eu não tive nenhuma orientação de que eu precisava usar um sutiã adequado Sim. para sustentação, né? Então, eu usei sutiãs que todo mundo usava. O que aconteceu? O meu peito tinha uma pitose, ou seja, era caído, né? Ficou bem caído, porque era muito pesado. Aí Sim. depois veio a gestação, eu tinha leite igual uma vaca leiteira, meu filho resolveu mamar até quase 3 anos, né? E aí, então, a coisa foi, assim, terrível. Todas as vezes que eu precisava comprar sutiã, ou que eu precisava ir pra praia, que eu tinha que comprar biquíni, gente, era um horror. Porque eu sentava na calçada, eu chorava, vinham sempre com aquele sutiã cor da pele, que, assim, muito, sutiã de vovó. Nada contra a vó, porque eu também gosto de vó, mas eu não queria usar sutiã de vó com 20 e poucos anos, né? Mas era o adequado, se for ver, era o que sustentava mais, né? Que era o adequado na realidade, Isso. né? Hoje a gente até tem alguns sutiãs com mais segurança e mais bonitinhos, mas assim, 200, 300 reais, né? A gente não consegue, é uma coisa que a gente tem que trocar todo dia. É muito difícil essa questão de você comprar um sutiã que vale sei lá o quê, né? Aí, eu queria muito, né? Meu maior sonho era fazer a redução do seio, né? Mas eu não via isso como algo alcançável. E também vinha muito na minha cabeça o que as pessoas vão pensar. Eu vou passar por um procedimento estético, vão achar que eu sou fútil, vão achar essas coisas, né? Sim. E aí, quando foi... Acho que eu tava com 30, 31. Então, foi um presente meio que de aniversário ali, né? Eu adorei. Eu consegui, pelo Hospital Servidor, né? Fazer a mastopexia e a mamoplastia redutora. Então, aí eu fiquei me achando, né, gente? Ficou lá os peitinhos e tal. Só que aí veio a pandemia. E aí eu ganhei peso na pandemia. Quem não, né? Exato. Mais peso. E assim, hoje meus peitos, eles têm praticamente o tamanho de antes, só que eles não estão caídos. Então tá ok.
tá ok, né? Tô segurando, né? Tô Tá, segurando. tá ok. Aí agora eu uso o sutiã adequado pra gente não ter essa questão, né? E tal. Mas, quando eu fiz a cirurgia do seio, eu senti, eu me libertei, mudou minha vida. Mudou muito a minha vida. Mas assim, mudou minha vida de um jeito que você fala, cara, por que eu não fiz isso antes? Né? Lógico, a gente não é tão simples fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia plástica. Mas assim, eu diminuí dores nas costas que eu nem sabia que eram dores, depois eu fui percebendo. A minha vida na atividade física melhorou muito, porque eu sofria muito. Eu fazia corrida, né, de rua, e assim, era um terror. Aquilo, né, balança, dói, machuca, enfim. E então aquilo mudou minha vida assim de um jeito absurdo, né? Então foi muito importante. E tem a questão da aceitação, que a gente tem que aceitar nosso corpo como é. Mas, cara, não é simples, não é fácil. E hoje eu falo assim: se você tem vontade de fazer. Antes eu já fui a pessoa que julgou quem fazia procedimentos estéticos, ou, né? Mas assim, hoje eu entendo que se você tem essa vontade, se é algo que te incomoda, cara, vai e faz. Porque da mesma forma que você tem que passar por um processo de aceitação do teu corpo, as pessoas também têm que passar por um processo de aceitação que as pessoas precisam de alterações no corpo por algum motivo. Né? E assim, mudou muito minha vida, né? E aí agora, recentemente também, eu fiz a abdominoplastia com lipoaspiração, que também para mim foi um susto, porque eu comecei a fazer a avaliação com o cirurgião, porque eu queria consertar a diástase, né? Então eles iriam fechar o meu abdômen, fazer uns pontos para eles juntar, porque isso interfere no assoalho pélvico, você não consegue segurar xixi, você tem uma série de problemas aí que vem por conta desse rompimento do abdômen. E eu também tinha hérnia umbilical, tudo isso por conta da gestação, né? Então eu fui atrás para fazer isso. Eu queria consertar isso, por quê? Porque eu tinha problemas na coluna, porque eu tinha dores, porque eu não segurava o xixi, entre outros. Quando eu cheguei lá, o médico, na verdade eu fui pela cirurgia geral. Aí o médico falou assim para mim, olha, não conheço ninguém que morreu de diástase e somente 1% da população morre de hérnia umbilical, então eu não vou te operar. Aí assim, eu olhei e falei, quê? Né? Tipo, que bosta de médico é esse? Aí ele falou assim, olha, então, se você quiser, eu te passo pra cirurgia plástica e aí você vai fazer por estética. Aí eu falei, então tá, então me passa pra cirurgia plástica. Aí fui na cirurgia plástica, expliquei, eles analisaram, aí a médica já, porque aí vem outro olhar. Olha, tudo bem, a gente vai fazer a sua abdominoplastia, só que a gente precisa fazer uma lipoaspiração aqui na frente, fazer uma lipoaspiração nas costas, fazer uma lipoaspiração não sei na onde, não sei na onde. E aí eu fiquei assim, caramba, né? Tipo, eu não esperava tudo isso. E a gente fica com aquele, eu não sei, né? A gente vê notícias de pessoas que fizeram lipoaspiração e que, né? E aí eu fiquei com aquele medo de morrer, né? A coisa que mais ficou na minha cabeça era o medo de morrer. Exatamente. Mas eu falei, vamos, entendeu? Aí fui. Aí quando eu cheguei lá, então passei todo esse processo de aceitar que eu ia fazer uma lipoaspiração e tal, e tal, e tal. Quando eu cheguei lá no dia, a médica foi me marcar, fazer as marcações e tal. Aí ela falou assim, olha, eu acho que a gente vai fazer uma lipoenxertia glútea aqui. Aí eu falei, quê? Ela falou assim, a gente vai pegar essa gordura daqui e a gente vai pôr aqui no seu bumbum. Eu falei, moça, mas a minha bunda já é imensa. Ela falou assim, não, é pra ter um resultado melhor e não sei o quê. Aí eu falei, olha, vai abrir mais alguma coisa? Ela falou, não, é na própria incisão. Eu falei, então faz o que você quiser. Faz tudo que você quiser, sabe? Pegou. E aí, gente, quando eu saí da cirurgia, eu ainda não consegui ver tudo, mas quando eu cheguei em casa, eu vi uma pessoa completamente diferente. E também dá um choque. Dá um choque. Eu entrei em depressão aqui em casa de novo, assim, eu fiquei deprimida, eu chorava. Eu falava assim, eu não devia estar assim, por que eu tô assim? Por que eu tô passando mal? Assim, sabe, de ter crise de pânico?
Eu falei, meu Deus, eu devia estar feliz, por que que eu não tô feliz, né? Mas assim, todo o processo de alteração do corpo, ele é um processo doloroso, né? E Traumático. e aí eu passei por 2 processos de eu passei, primeira gestação que foi do dia pra noite. E aí também, eu tava linda, gente. Minha cintura ficou perfeita, meu abdômen marcado, o bumbum todo redondinho. Mas aquilo pra mim era assustador, né? Então foi muito difícil também. Que loucura. Mas agora você já acostumou, já se adaptou. Ah, não, gente. O que é bom a gente acostuma rápido. Tô linda, tô maravilhosa, assim, sabe? O negócio impecável. Tô até usando cropped, coisa que eu nunca fiz na minha vida. A autoestima vai lá Cara, no céu, né, amiga? É outra coisa, outra coisa. Mas eu penso isso, sabe? Vou falar agora algo aqui que pode ser altamente cancelável, mas eu penso, tipo assim, eu vou resistir até. Porque eu penso em ter uma gestação, uma única gestação, né? Apesar de eu queria ter 2 filhos, mas eu só vou ter uma única gestação. Então, se vier um só, vai ser um só, porque eu não vou ter outro mesmo, não. É isso aí, amiga. Não vou ter outra gestação, só vou ter uma única gestação na vida. Mas eu sempre fico pensando assim que meu corpo se recuperar e eu me recuperar, eu vou passar por um procedimento estético mais invasivo, né? Eu quero fazer, sim, uma lipo, eu já quero, assim, eu sempre penso isso. Até eu tenho uma grande amiga que é a Carol Honorato, né? Ela fala assim, eu também vou fazer, porque a gente combina juntas. Eu também vou fazer, que é uma dar força pra outra. E eu tenho super esse pensamento. Por enquanto, eu vou seguindo, que tá ok, vou tentando fazer o meu máximo. Mas depois da gestação, assim que médicos falarem ok, eu quero passar sim. Porque também o que me falta também é o dinheiro também, né? Porque senão eu já teria feito algumas transformações. Mas assim, é claro que eu não sinto vontade de fazer transformações de mudar totalmente. Mas como a Ari falou, mesmo quando a gente vai pensando que não vai mudar tanto, é muito diferente. Você tem um corpo e passa para outro corpo. E aí a gente já entra aí também no nosso bloco final e fechando um pouco falando sobre isso, como que vocês lidam, meninas? O que vocês fazem? Vocês tentam, vocês procuram manter aí a sanidade e pensar aí no mental também, como a saúde mental, como vocês lidam com essas pressões e como que acontece para vocês? Vocês têm ajudas psicológicas ou vocês também tentam, porque eu sou a pessoa que não, eu aqui, mais uma vez, vou ser cancelada, né? Já fui cancelada nesse programa umas 3 vezes, porque eu sou uma pessoa que ainda não comecei meu tratamento psiquiátrico, que já devia ter começado. Mas, muito também por quem eu sou e tal. Ai, mas eu preciso começar também agora. Estou aí para começar esse semestre, quero começar. Mas como que vocês lidam, meninas, com essa pressão aí do mental também? Como é que é para vocês? Vocês se preocupam com isso? Bom, para mim, eu sempre vi uma importância nisso, né? Por quê? Eu já faço há um tempo um tratamento psicológico. Iniciei devido à questão mesmo do processo ali de adoecimento dos meus avós, e tudo mais, então eu carrego até hoje, faz um bom tempo. E para mim é maravilhoso, sabe? Tem um estereótipo muito negativo na sociedade, né? É só para quem é louco, entre muitas aspas, né? As pessoas falam isso. E não, gente, não é. Suporte psicológico é para manter realmente a sanidade mental. É ali um apoio que todos nós precisamos para lidar com as questões do dia a dia, né? Seja trabalho, família, questões consigo mesmo também. Eu acho que também, para nós mulheres, é ainda mais importante, para homens também, é claro. Mas assim, para nós mulheres, nós temos aí uma resistência muito grande a comparações, nós somos bombardeados o tempo todo com Exatamente. opiniões das pessoas, rótulos, Redes redes sociais. sociais, o tal do padrão de beleza, que é altamente exposto Prejudicial, por né? aí, e aí nos prejudica tanto, né? Ai, se você não é de tal jeito, então você não é bonita, né? Ou então que tem alta, é porque a modelo X é assim, eu não sou, então tô me sentindo inferior. Então, gente, é uma enxurrada de pressão que nós temos que lidar todos os dias, né? Então, eu acho que é extremamente importante essa questão de buscar o autoconhecimento, e também essa questão, né, de você
além de buscar o autoconhecimento através do tratamento psicológico, né? Assim, se conhecer é maravilhoso, né? Você saber seus limites, saber quem você seus planos de vida, enfim. Então, assim, além disso, acho necessário também manter aí atividade física em dia, porque ajuda demais na saúde mental, estudos comprovam. Temos aí a profissional de educação física que pode falar melhor sobre isso. Tem a questão da alimentação. A alimentação tem tudo a ver também com o humor. Parece que não, mas tem estudos que comprovam isso. Inclusive, vou falar algo muito importante aqui, que muitos pacientes minhas às vezes até dão risada dentro do consultório. Ou aqui no atendimento online também. Às vezes ela traz aquela coisa de, Ellen, eu tô assim, num estresse, uma coisa. Aí eu pergunto, como tá o seu intestino? Aí ela, nossa, mas o que tem a ver, né? Total, tem tudo a ver, total ligação, assim. O Se banheiro o fica intestino não encharcado. está bem, o nível de estresse, ele vai aumentar. O Sim. nível de intolerância às coisas do dia a dia, ela vai aumentar. Então, assim, a partir do momento que eu Nossa, então eu não tenho jeito mesmo, porque assim, meu intestino funciona muito bem e eu tô sempre estressada, então é uma coisa muito interna mesmo. E realmente, nem sempre é só uma questão de, tô estressada por causa da rotina. Não, às vezes é por conta do intestino que está desregulado mesmo, né? E aí a gente eu entro ali com um método para poder aliviar o intestino, mas a pessoa se sente mais leve, literalmente, não só leve no corpo, mas leve os pensamentos, as emoções começam a fluir melhor, enfim. Então, tudo isso tem a ver com saúde mental também, né? Então, o quanto o nosso corpo, biologicamente falando, está ligado com a sua saúde mental. Então, atividade física, se apegar à fé também, eu acho que é muito importante. Então, é isso, gente. Eu acho que são vários pilares, né, que nós precisamos equilibrar e saber também que nós não somos máquinas. Nós, mulheres, temos muita saúde de tem que dar conta, tem que dar conta, tem que dar conta, mas nem sempre nós conseguimos equilibrar todos os pratos. Precisa deixar um prato cair, tudo bem, né? Depois você vai Ex- lá, pega e refaz, com prioridades, né? Então é isso. Sim. A questão mental. Chegamos que, olha, não sei muito bem como eu vou dizer. Não, brincadeira. Assim, eu acho que quando nós mulheres por si só, a gente já tem toda uma pressão ali, né? E eu acho que depois que a gente faz 30 anos, a gente começa a ter que lidar com as consequências das nossas escolhas. E é aí que entra a questão. Porque, assim, antes de tudo isso, a gente tá ali, e aí os nossos pais decidem a nossa vida, e aí se dá alguma coisa errada, a culpa foi deles, entendeu? Eles que fizeram merda. E aí, assim, eu sempre achei que o meu jeito ansioso era o que me motivava para as coisas. Então, eu via a minha ansiedade como algo que me fazia tomar atitudes e fazer as coisas acontecerem, né? E aí eu tive a minha primeira decisão de vida adulta, segunda, vai. Minha primeira decisão de vida adulta foi casar, né? Sim. Tomei minha decisão, beleza. A minha segunda decisão muito, assim, de vida adulta foi me separar. Exato. E aí, mal eu sabia que aquilo ia me gerar muitos traumas emocionais, muitas situações ali, né? Porque eu simplesmente decidi, não quero mais estar casada. Ah, mas por quê? Porque eu não amo mais. Ah, mas por quê? Você tem que ter um porquê. Nunca é o suficiente, né? E aí eu sofri muitas coisas. Por conta da pressão que a sociedade tem em cima da mulher. Então, como assim? Ela quer se separar do marido, meu filho era pequeno, e aí eu me vi numa luta assim, de conseguir manter onde morar e estar bem para criar meu filho, enfim. E aí eu percebi que realmente a minha depressão pós-parto tinha se transformado numa coisa gigantesca, e depois de muitos surtos e parar no hospital achando que estava infartando, eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade e que eu estava num período ali de depressão. E aí foi quando eu fui buscar ajuda psicológica, né? Fui buscar uma terapeuta. E não é fácil. Primeiro que você não aceita, você tem aquela coisa que a sociedade traz sobre pessoas que passam com psicólogos, né? E hoje eu acho que está mudando bastante, eu acho importante, mas até você aceitar isso é difícil, né?
Aí fiz Uhum. ali durante um tempo, aí depois também me dei alta, porque, né, jamais, né? E aí depois eu me deparei com uma situação com o meu filho, né? A Mayla, inclusive, foi muito engraçada. A primeira vez que ela entrou na sala do Pedro e ela foi dar uma brincadeira com tintas e tinha que molhar o dedo na tinta. E o meu filho ficou desesperado, porque o meu filho, ele teve um diagnóstico precoce de toque. Então, qualquer coisa de sujar a mão, de colocar alguma coisa na mão, aí ele ficou desesperado. Gente, foi muito engraçado. Ela olhou pra mim. Ela falou assim, Ari, tá tudo bem, ele pede pra lavar a cada 5 minutos. Aí, até entender. Enfim. E aí o Pedro começou a sofrer muito, porque a gente não conseguia ajudar ele, né? E aí eu fui atrás de psicólogo pra ele, ele começou a fazer terapia, até que chegou um momento que a psicóloga dele olhou pra mim e falou assim, Você também eu não vou mais atender o seu filho se você não procurar ajuda psicológica pra você. Aí eu falei, meu Deus! Porque ela vivia falando, você também tem que fazer terapia, você também. E eu sempre enrolava. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não vou mais atender seu filho se você não buscar ajuda. Aí eu falei, puta merda, né? Aí, pelo meu filho, eu voltei pra terapia. Voltei pra terapia. E hoje eu continuo ali na terapia, tô bem. E eu acho que é aquilo que a Ellen falou, é uma coisa muito, muito importante. Porque, eu acho que é legal, Maila, até você colocar esse seu plano em ação. Porque a gente sempre procura um psicólogo quando deu muito ruim. Quando a merda tá feita, sabe? E não deveria ser assim. Porque se a gente busca um psicólogo... mas eu vou buscar psicólogo por quê? Cara, sei lá, para autoconhecimento, porque você não sabe o que fazer com o dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Mas assim, vai porque você vai evitar tantas outras coisas, né? Você vai evitar tantos traumas na sua vida, porque você vai começar a se conhecer melhor, vai começar a entender seus limites, vai começar a entender... A gente, é como se a gente saísse do nosso corpo e olhasse pra gente de fora, assim, sabe? A gente começa a... Tanto quando a gente faz merda e a gente escolhe fazer merda, mesmo depois de fazer terapia, a gente consegue ver a gente fazendo a merda. A gente fez, exatamente. E a gente consegue ver e a gente consegue escolher. Tá muito ruim, eu vou continuar fazendo? Não, vou continuar fazendo a merda, entendeu? Então, assim, você começa a ter essa coisa de se olhar e ver o que você tá fazendo, né? Mas eu também tento de tudo, amiga. Eu tento aromoterapia, incenso. Recentemente eu adotei o japamala, comecei a meditar com o Ho'oponopono. Meu, de tudo. Sim, e legal, meninas. E também eu acho que um outro jeito prático, meninas, de lidar bem com essas influências do corpo, da mente, esse equilíbrio bom, é falar com pessoas, falar com outras mulheres e ter papos tão bons quanto esse que foi aqui hoje. Ai, maravilhoso. Eu estou muito, muito grata. Obrigada por vocês terem aceito. Foi lindo aqui o nosso papo. Acho que vai ser bem enriquecedor. Logo, logo estará aí nas plataformas. Mas antes de a gente se despedir de vez da audiência, eu queria que vocês falassem um pouco aí das redes sociais de vocês ou de projetos que vocês tenham aí, profissionais, que vocês queiram compartilhar aqui comigo agora, nesse momento. Quem quer começar? Eu tenho aí um trabalho já. Eu sou formada desde 2017, né? Então, trabalho majoritariamente feminino, público feminino. Então, trabalho aí com emagrecimento, principalmente. Aí, por trás disso, vem aí também a questão do tratamento de diabetes tipo 2, pessoas que têm obesidade, colesterol alto, colesterol ruim alto, hipertensão, são muitos casos assim também. Então, caso alguém precise de auxílio profissional, fico à disposição, vai ser um prazer atendê-los. Meu Instagram, depois, acho que a Mayla pode deixar em algum lugar aqui na legenda, né? @nutri.ellen com E, 2 L's, E-N de navio, Helena com H. Coelho, @nutri.ellen, Helena Coelho. Será um prazer receber todos vocês lá. Acompanhem também lá os conteúdos, sempre tem lives. Então é isso, foi um prazer participar. Muito obrigada pelo convite, Mayla querida. Foi um prazer te conhecer também, Ari. Eu gostaria também de
deixar aí, né? Eu tenho minha conta pessoal que faço um monte de besteira, mas assim, diante, junto com todas as milhares de coisas que eu faço, eu trabalho com karatê, né? E o karatê também mudou muito minha vida emocional, né? Minha vida de tudo, assim, né? E eu e meu marido, a gente iniciou com um dojo, né? E onde a gente ministrava aulas tanto para adultos e para crianças. Recentemente a gente deu uma parada, porque tanto eu como meu marido precisamos passar. Meu marido vai passar por um procedimento agora no quadril, né? Mas o dojo ele existe, a gente faz parte de uma escola, a gente é filiado a uma escola do Japão, né? E inclusive hoje chegaram alguns mestres que a gente está trazendo lá do Japão pra gente. A gente vai passar por uma semana aí de jornada de aprendizagem com eles, né? E o nosso dojo, o nosso canal do Instagram é Jureika_Chikara Dojo, que aí depois ela deixa, porque tem essa... É difícil. Isso. E tem os meus gatos, né, que também são a minha terapia. O Sebastian, ele é super famoso na internet. É mesmo? E é isso, gente. Eu acho que do Sebastian, que é o dos três, né, agora, é o Sebastian_Baquet, que é Bá de Johann Sebastian Bach. Quem é gateiro, gateira, corre lá, porque é a coisa mais fofa do mundo, né? Então, é terapia também, ver os animaizinhos. Super indico. Exato. Foi muito, muito bom ter vocês aqui. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!